guerra, batalha espiritual, mas o Senhor dos Exércitos é conosco para nos dar a vitória. Começamos hoje uma série, de algumas sexta-feiras. Pode ser que fique além do mês de novembro, mas em específico, mês de novembro, estaremos trabalhando o tema Uma Vida com Propósito. Não existe vida com propósito. A propósito, sejam muito bem-vindos. A quem nos visita hoje pela primeira vez, aos nossos visitantes de hoje, a igreja quer te conhecer. Nós temos aqui a Cassiane, mas Cassiane já não é visitante. Cassiane teve um domingo aqui em que a igreja estava cheia, mas cheia da glória e dos anjos do Senhor. E aí Deus trouxe Cassiane aqui, e alguns também estiveram aqui presentes, oramos aqui, foi uma bênção. Mas toda a igreja recebe Cassiane mais uma vez, dizendo... Levanta a mão assim, Cassiane. Graças a Deus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Obrigado por receber este convite. Sabe, estava lembrando que no sábado passado teve um culto de ação de graças, e esse culto com a tia, a diaconisa da quadrangular, a tia da pastora Aline, e aí ela convidou alguns pastores, convidou alguns da igreja, outros família, visitantes, e esse culto de ação de graças foi das 15 horas até as 18. E o apóstolo Carlos me deu algumas tarefas, eu estava fazendo algumas coisas também em casa, e aí, quando deu às 17 horas, eu já não estava lá com essa vontade toda de ir para esse culto, não. E agora está chegando 20 para as 18 horas, a irmã liga para mim, dizendo, pastor, por favor, o senhor precisa vir aqui para dar uma palavra. Já tinha pastores lá, tinha pessoas ungidas lá. Eu não queria estar lá, mas fui obediente ao chamado de Deus, irmãos. E lá eu entendi que, de fato, tudo há um propósito. Amém? Talvez você nem queria estar aqui hoje. Meu Deus. E não é nem a apóstola Sara que vai ministrar. E agora? É pastor Israel. Ok, quando eu cheguei, estava uma jovem dando testemunho de uma cura, de um milagre que aconteceu, porque eu me lembrei do rei Ezequias, porque o médico deu a ela, olha, você tem aí uns 15 dias, para você, sabe, porque o seu caso já não é mais, foi isso o testemunho que ela deu. E aí ela disse que uma reunião, como aquela, Cassiane, que nós estávamos aqui, umas 6 pessoas mais ou menos, estavam orando, alguém orou por ela, e depois ela foi ao médico, e o médico, espantado, disse a ela, olha, você não tem nada, você está curada. Enquanto ela estava dando aquele testemunho, eu já estava pegando os sinais de Deus, fazendo a leitura do que Deus queria fazer lá naquela tarde, já dando às 18 horas. Aí eu ministrei a palavra, pastor Aline perguntou, e há alguém aqui que porventura esteja sentindo alguma dor, ou esteja com algum problema de enfermidade, e que o pastor Israel também possa orar? Gente, eu acho que 90% estava com algum tipo de dor, doença, enfermidade. E aí, alguns disseram, bom, se é por questão de dor, acho que todo mundo. E ele levantou aquele povo todo. E um desses foi um pastor, que disse que há muito tempo sofria de dores, desde a cervical até a lombar, toda a coluna comprometida. Isso, para quem ministra, para quem prega, E aí... orei por todos, orei por ele também, e Jesus passou com seu poder lá naquela tarde, muitas vidas foram curadas, problemas com formigação, problemas com dores nas articulações, e as pessoas davam testemunho. Aí o pastor disse assim, olha, de 0 a 10, 8, eu já alcancei a minha vitória, e ele já dava por satisfeito. Eu disse, pastor, segura aí, só mais um pouquinho, que daqui a pouco a sua cura vai estar em 10. E aí a gente conversava, brincava, já tinha terminado, só estava aquela resenha gospel. De repente lá vem o pastor sorrindo. Meu Deus, pastor, o que é isso? Estou curado.
Aí você vem para cá hoje. Eu não quero ir não, mas o Senhor me chamou, então eu vou. Aí você obedeceu o chamado e está aqui, para essa noite de propósito. A propósito, alguém que necessita de oração por cura aqui essa noite? Jesus, está quase igual o povo lá, é? Fica de pé vocês que necessitam de alguma cura nesse momento. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nilzinho pode tocar, né? Vai tocando no coração do povo aí, gerando, né, sensibilidade à presença, glória. Os irmãos creem que Jesus é o mesmo? Está aqui para curar? Os irmãos creem que já está curado? Que a dor que você entrou aqui sentindo já não é mais uma realidade na sua vida? O que é que eu estou falando? Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam. Eu não preciso sentir. Eu não preciso ver que a dor e que o médico me disse que já não. Eu tenho fé e já creio. Amém? Então já é agradecer porque já estou curado. Mas para que você sinta no seu corpo, como aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou nas orlas de Jesus, a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo que estava curada, e Jesus disse: quem me tocou? Alguém me tocou de forma diferente, porque quando tocou em mim, de mim extraiu virtude, poder. E esse poder, o poder do Espírito de Deus está aqui para te curar nesse momento. Então põe as suas mãos no lugar da dor, da enfermidade. Espírito Santo, obrigado por curar a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora. Eu não poderia deixar de orar, meu Deus, no final deste culto, porque essa dor não poderia ser de impedimento para que eles não entendam, não absorvam, não recebam o que o Senhor tem para ministrar e falar essa hora. Então eu te peço desde já, começa com milagres neste lugar, tocando no lugar aonde eles profeticamente colocam as suas mãos, e que muitos agora comecem a sentir um fogo queimar neste lugar da dor, da doença, da enfermidade, algo como eletricidade, algo como anestesia. Pai, de forma sobrenatural, eu declaro cura nessa hora, em nome de Jesus. Ordeno as dores da cabeça, a planta dos pés, saia daí agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aos que estão aqui, aos que estão na internet, eu declaro agora: seja curado. Receba o toque, receba o poder de Deus sobre a tua vida agora e seja livre. Eu declaro libertação agora. Espíritos da enfermidade, opressão maligna, eu te repreendo, fora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora, dores nos ossos, nas articulações, nos tendões, nos nervos, dores de cabeça, enxaqueca, problemas na visão, problemas no sangue, problema nos órgãos, todo o seu corpo agora eu declaro limpo, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Este é o laudo do médico dos médicos para a tua vida nesta noite. Esta é a verdade que te liberta de toda sugestão, de toda mentira do diabo. Não queremos menos do que isso. Por isso eu declaro, declare comigo: estou curado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se sente melhor? Alguém como o pastor 8... entre 0 a 10, alguém que a dor foi embora completamente, levanta as mãos assim para eu saber quem está 100% curado. Irmã Patrícia, glória a Deus. Mais alguém que foi curado aqui 100%, se não foi 100%, guarda um pouquinho que até o final do culto, amém, você estará 100% livre de dores. Mas alguém entrou com a dor e disse que está 100%, gostaria de dar um testemunho aí mesmo onde você está. Pastor Israel, eu entrei desta forma e agora estou assim. Jesus me curou. Quem? Patrícia, por favor.
na crença. Glória. Enquanto eu estava falando, o Espírito de Deus já estava ali curando. Completamente curada. Vamos aplaudir o Rei Jesus por isso. Dores no peito, tomou remédio, tomou chá, fez de tudo. Veio de forma crente como vocês são, vocês estão de parabéns, viu? Glória a Deus. E aqui está o resultado, e tem resultado para a sua vida também. Mais alguém gostaria de testemunhar? Mais alguém? Foi você que disse que a dor foi embora? Miguel? Eu não ouvi direito. Aleluia! Estava sentindo o quê, meu filho? Deixa eu interpretar aqui Deixa eu interpretar porque está orando de línguas. Estava com um torcicolo. Foi no dia de hoje, tinha tempo isso? Desde ontem. Estava com muita vontade de vir o culto hoje? Ok, não. Mas foi curado em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Quando você sair do seu lar, da sua casa, não é, Vitor? E vir para esse lugar, venha com propósito. Não vem assim jogado, sabe? Eu vou lá, vou ver Vitor bater naquela bateria e... Olha, é um milagre você conseguir ouvir Pastor Israel. Então venha com propósito, amém? Venha com propósito, eu vou porque vou adorar a Deus, vou buscar a Deus, vou conhecer a Deus, vou tomar posse do meu milagre. E graças a Deus, que Deus já está recompensando vidas aqui essa noite. Porque Deus é um Deus de propósito. Ok. E no propósito de Deus há milagres para a sua vida também. Uma vida de... A propósito, Jonatas, corre aqui porque agora nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Porque é nela que você tem a revelação do seu real propósito de vida. O seu propósito de vida, Provérbios capítulo 16, versículo 9. Uma vida com propósito. Eu fico tão maravilhado com as maravilhas, desculpe a redundância, as coisas grandiosas que Deus tem feito, tantos milagres, tantas bênçãos. Não poderíamos estar em um lugar melhor. Você escolheu a melhor parte, amém? Mesmo que a carne diga não, mesmo que tudo venha desmotivar você, mas olha, é propósito de Deus nós como igreja nos reunirmos, e todas as vezes que nos unimos como igreja, a presença dele muda a circunstância, muda a história de vida, transforma vidas. Aleluia. Provérbio 16, versículo 9 vai dizer que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe... Isso que o coração do homem, esse planejamento que há no coração do homem, são os propósitos, são os objetivos de vida. Isso está no campo das vontades, dos pensamentos, dos desejos. Isso está no seu espírito. Esse propósito está na sua alma. É algo interno. É uma revelação de Deus em você. Só que esse propósito jamais poderá se cumprir. Esse propósito poderá estar fora daquele que lhe deu esse sonho, esse projeto, esse objetivo, esse propósito. Porque o mesmo que dá o propósito é o mesmo que dirige os passos. O que é isso? A ação. A ação é o que você faz para que esse propósito venha a se cumprir. Então, se essas ações não são ações segundo o que Deus está nos dirigindo, então esse propósito está fora de Deus. Não pode estar fora de Deus. Jesus, é nele que está o nosso
propósito de vida. Há muitas pessoas que têm propósitos, têm objetivos, anelam, almejam alcançar e conquistar, realizar sonhos, mas você percebe que se não está em Cristo, se não está em Jesus, se não é Deus que dirige esses passos, essas pessoas, embora um dia até realize, sem Deus, isso não é completo na vida dela. E aí vem as confissões de: a minha vida não faz sentido. Qual é o meu propósito real de vida? Há uns dias atrás houve um rapaz que foi a suicídio e tem um momento que ele está numa chácara, eu acredito, ou em um sítio, e eu vi ele falar essa palavra, essa frase: eu não tinha nada, com o meu dinheiro eu conquistei tudo isso aqui, mas tudo isso aqui roubou a minha paz. Pelo menos o que ele entendia o que era paz, porque a paz que Jesus nos dá não é a paz como o mundo dá. As pessoas pensam que se tiver poder aquisitivo, se conquistar o mundo, isso vai lhe trazer paz. Porém o vazio continua, porque a paz só está em Cristo. E se eu tenho um propósito que está fora de Cristo, ainda que eu realize sonhos, eu ficarei frustrado. Ah, tenho um sonho de casar, pronto, eu casei, e agora? Para alguns, porque se o casamento, se esse propósito, se o que está no coração do homem, Deus não dirigir, Deus não for aquele que vai à frente e eu sigo agindo e fazendo segundo o que Ele quer para o meu casamento, esse casamento que seria uma bênção para a minha vida, infelizmente, esse propósito que um dia foi cumprido no altar, ou seja, de que maneira for, vai se tornar, infelizmente, uma maldição. Qual é o seu propósito? E esse propósito está em Deus? Diga: Senhor, dirige os meus passos. Nós temos Jesus como a nossa referência em tudo, amém? Os irmãos creem que Jesus cumpriu todo o propósito do seu Pai aqui na terra. Ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. Ele foi o homem que cumpriu todos os propósitos em Deus, através de Deus, para Deus, em Deus. Observe que desde o seu nascimento, nós estamos lendo o livro de Lucas, hoje Lucas capítulo 3, mas desde o seu nascimento, o anjo aparece a Maria e vai falar o propósito pelo qual ela estaria grávida do Espírito Santo. Pois o anjo Gabriel vai dizer: este menino será chamado Emanuel. A ele será dado o trono de Davi. Ele nascerá para reinar, e o seu governo jamais terá fim. Isso está no versículo 33 do capítulo 1. O seu governo jamais terá fim. Olha, o anjo está trazendo a mensagem, o anjo está trazendo as boas novas, e está dizendo a ela o propósito pelo qual esse menino iria nascer. Quando ele é preso e é levado a Pilatos, o julgamento, a acusação que ele está sendo levado até Pilatos, para que Pilatos julgasse a ele, era justamente o fato de declarar que ele era rei de Israel. Pilatos pergunta: és tu rei de Israel? Tu dizes, você fala. E aí o que é que ele vai falar? Está João capítulo 18, versículo 37. Olha a declaração de um homem que conhecia a sua identidade. Ele vai dizer que para isso eu nasci. O anjo está dizendo a Maria o propósito pelo qual ele iria nascer. Maria estava sabendo que aquele filho estava nascendo para uma mãe que sabe o propósito pelo qual o seu filho está sendo gerado, jamais ela iria pensar em um aborto.
Porque essa criança está sendo, Deus está gerando esta criança para um propósito. Se a mãe não sabe o seu propósito de mãe, ela jamais vai saber o propósito do seu filho. Então, se não faz sentido essa gravidez, o que é que ela faz? Ela vai abortar. Ela vai abortar o propósito. Essa criança está sendo gerada para um propósito. Agora, essa criança que nasce, ela está operando os milagres, está cumprindo o propósito, e por causa do propósito ela está sendo perseguida. Por causa do propósito ela está sendo ameaçada à morte. Por causa do propósito ela está sendo acusada. Nasceu, mas para cumprir o propósito vai passar por um processo terrível. Agora está diante de Pilatos, o que é que ele vai dizer? Identidade. Eu sei quem eu sou e qual é o propósito de vida. Quem sabe quem é e sabe qual é o seu propósito de vida também jamais vai pensar em suicídio. Quem é que pensa em suicídio? É aquele que não sabe para que nasceu. Ninguém nunca lhe ensinou, ninguém nunca lhe orientou sobre isso. De onde eu vi, quem eu sou, para onde eu vou, crise existencial. Já fez muitas coisas, mas não se encontrou em nada delas, porque tudo que fez está fora de Deus, porque primeiramente ela não está em Deus, porque é em Deus que eu encontro o meu real propósito. Vamos repetir isso: é em Deus que eu encontro o meu real propósito. Porque havia um propósito na mãe do profeta Jeremias, que o profeta vai dizer que desde o ventre da minha mãe, o Senhor me consagrou como um profeta. Então o propósito que você encontra em Deus já foi determinado antes da fundação dos tempos. Você não é um caso de um acidente, você não é o acaso, você não foi algo que foi mal planejado. Não é nada bom uma mãe, um pai que não conhece o propósito em si e dos seus filhos, quando vai dizer que palavras que não alinham esse filho ao propósito, e que, se foi o seu caso, o Espírito de Deus lhe traz cura nesta noite, porque quem planejou o teu nascimento é o Deus de propósitos. Consagrou, separou, dedicou desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido desde a eternidade. Aleluia, aleluia. Para isso eu nasci. Embora Maria tenha falado com o seu filho Jesus, no seu processo de crescimento, olha, um anjo apareceu e o seu nascimento foi esse e esse, e ela tenha falado para ele, eu acredito, até o próprio José, mas Jesus não precisava de que alguém afirmasse a ele, de maneira que ele ficasse convencido do seu propósito, porque essa revelação não vem de outras pessoas. Porque você não pode ficar preso ao que as pessoas dizem, embora muitas possam ter de fato até o discernimento do qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quem está em crise de identidade, quem não sabe quem, não sabe que o seu propósito, fica procurando pessoas que digam, olha, você tem um dom para isso, você tem um chamado para isso, você tem habilidade para isso, então eu preciso ser estimulado, motivado, eu preciso ouvir alguém para saber quem eu sou. Embora Maria tenha falado isso a Jesus, mas Jesus não dependia disso. Por quê? Porque o homem julga as aparências. A nossa revelação do propósito para a minha vida, do propósito para a sua vida, ela está em Deus. Tanto que quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
Jesus vai dizer que, olha, não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. Essa revelação que Pedro recebeu a respeito dele, Jesus já tinha recebido muito antes. Então, se alguém vem falar de alguma coisa a respeito do propósito, de forma sincera e verdadeira, não está revelando nada, algo além do que Deus já falou ao teu coração. Então, você precisa estar convencido em Deus, quem você é e qual o teu propósito de vida. Não vou depender do que os outros falam, mas eu dependo do que o Espírito de Deus fala ao meu coração, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito. Amém? E quantos têm aqui a convicção e a certeza do seu propósito? Diga amém. Se não sabe, alguém está ligando e vai dizer quem é. Então você nasceu para um propósito. A sua vida é o propósito de Deus na terra. Diga: Senhor, obrigado pela minha vida. Abraça você e diz: eu amo a minha vida. Então viva com intensidade em Deus. Olhe para o espelho e veja alguém importante. Valorize a sua vida. Goste de você. Não vai esperar que alguém goste, não. Goste de você. Tá bom, Vitor, eu gosto de você. Não sei se fulano de tal não gosta de mim. Fulano de tal não fala comigo. Fulano de tal não me ama. Pelo amor de Deus, saiba quem você é. Ame a sua vida, porque ela tem um grande propósito, uma grande missão nessa terra, e é propósitos eternos, celestiais. Não são propósitos superficiais e passageiros. Amém? Porque é um propósito, é uma revelação do propósito de Deus para o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ok. O anjo profetiza, o anjo traz a mensagem do propósito do nascimento. Ele tem a convicção porque ele ouvia o Pai, o Pai é um, não precisava ninguém falar a ele, e ele está seguindo para cumprir o seu propósito. Eu vim para salvar e buscar os que se haviam perdidos. Eu vim para a remissão de pecados de muitos, de todos que creem no seu nome. Ele está subindo ao Getsêmani. Olha que lindo, irmãos. Nós estamos falando de Jesus, homem, 100% homem, que se esvaziou e não usurpou ser igual a Deus, Filipenses capítulo 2. Tudo o que ele fez foi para nos dar exemplo. As obras que eu fiz, vocês também farão, e aqui nós cantávamos essa palavra há pouco instante. Quem está subindo ao Getsêmani é um homem como eu e como você. Ele está indo para cumprir o propósito, ser crucificado, morrer pelos nossos pecados. Ao momento que ele está orando, e ele vai pedir ajuda aos seus discípulos, ele chama 3 e ele confessa um momento de depressão que ele estava vivendo. Ele vai dizer: a minha alma está angustiada até. O que é uma alma angustiada até a morte, irmãos? Jesus passou por isso também. Mas ele sabia que havia um propósito a ser cumprido. Ele sabia que o propósito a se cumprir estava acima das suas emoções. Porque quem não tem propósito, irmãos, qualquer abalo emocional, desiste, chuta o balde, até da sua própria vida, abre mão de tudo. Minha alma está angustiada até a morte. Se for possível, Senhor, afasta de mim essa responsabilidade que o Senhor me deu.
mas ele dá a resposta que você também dá quando os pensamentos de desistência vêm, quando até pensamento de suicídio vem, quando vem o pensamento de abrir mão, sair correndo, largar tudo. A resposta que ele dá é: todavia, seja feita a sua vontade. Todavia que se cumpra o propósito pelo qual eu nasci. Quantos estão entendendo essa noite? Diga glória a Deus. Aplauda ao Rei Jesus enquanto eu tomo um pouco de água, só para quebrar um pouco o gelo, porque os irmãos estão bem reflexivos essa noite. Você se identifica com isso? Então Jesus não desistiu, cumpriu o propósito. Temos outros homens na Bíblia que também tinha tudo para desistir, mas perseverou até o fim. Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, todo mundo conhece, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Porque o problema é quando as coisas que estão lá atrás ocupam a sua mente, o seu pensamento. Isso não permite que você veja o que Deus está lhe mostrando na sua frente. O povo hebreu, os mais velhos, os que saíram do Egito, morreram no Egito, não alcançaram a promessa, não alcançaram o que estava na frente, porque a sua mente estava, o seu pensamento estava naquilo que estava lá atrás. Então quem tem propósito a cumprir na frente não fica preso no que viu, no que ouviu, no que fizeram lá atrás. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e prossigo. Minha alma está angustiada até a morte. Sim, me feriram, mas e daí? Eu vou prosseguir fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo pelo qual Ele me elegeu, me escolheu, a missão da qual Ele me delegou será cumprida, até um dia, como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Encerrei a carreira, não parei, eu encerrei a carreira, eu cheguei até o fim. E guardei algo que todo aquele que tem propósito não pode abrir mão, é a fé. O seu propósito é o alvo a ser perseguido. Diga: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Pastor Israel, tu não sabe como eu entrei aqui hoje. Não sabe como é que está a minha alma. Vim aqui, as dores no físico que falaram aí é fichinha para o que a minha alma está. Mas ó, fala, irmão, que está ao seu lado assim, bem carinhoso. Eu não vou desistir. Porque o propósito está acima. Eu não vou desistir. Lucas capítulo 5, John. Lucas capítulo 5. Hoje é Lucas capítulo 3. Sábado, Lucas capítulo 4. Domingo pela manhã, às 8 da manhã, teremos escola teológica. Não desista, amém? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Poder, amém? Todo domingo, 8 da manhã, escola teológica. Então, dia 5, domingo, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 5 e o versículo 1. O versículo 1, acompanha comigo aqui. Falamos de Jesus, o homem que cumpriu o seu propósito, mas que também multiplicou esse propósito na vida de outros. Amém? Quantos estão alinhados com o propósito de Cristo aqui? Diga amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Vamos lá, João.
e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Bom, creio que os irmãos já conhecem toda essa história. Os discípulos Pedro, Simão, Tiago, Zebedeu estão na beira da praia lavando as redes. Quem está lavando a rede já está, sabe? Acabou. Já fiz o que fiz, agora estou lavando a minha. Não tem ninguém lavando a rede aqui não, né? Ok, está lavando a rede. Aí Jesus chega para ele, espera aí, volta para o barco e vamos bater um papo. Agora afasta um pouco o barco daquilo que ele faz pensar em desistir. Sabe, se afasta um pouco disso. Né? De pessoas que, sabe, ao invés de alimentar a sua fé, gera mais problema, incredulidade. Né? Pessoas que, ao invés de lhe mostrar a possibilidade, só vai lhe mostrar a impossibilidade. Né? Sabe aquelas pessoas, tóxica mesmo, né? Que só lhe traz problema. Se senta com essa pessoa, você chegou feliz, sabe, motivado a cumprir o propósito, de repente tu sai numa maior depressão. Corre desse negócio, afasta um pouco, né? Deixa Jesus entrar no barco da sua vida e se afasta um pouco, ok? E aí ele começa a ensinar a palavra, porque é na palavra que o meu real propósito é revelado. E entrando, já, Jonas, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Ora, ele apenas estava afastado. Mas Jesus disse: olha, vamos para algo mais profundo. Vamos mais para frente. Vamos ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado. Havendo o quê? Eita, que palavra gostosa, né? Trabalhar. Qual é o meu propósito de vida? Trabalhar. Eu nasci para estudar, fazer uma boa faculdade, ou então me profissionalizar em alguma coisa, ou até mesmo para dar trabalho, né? Não, estou falando de empregador, mas trabalhar. É esse o seu propósito de vida? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É o propósito sem Deus. Você trabalha, é aquela coisa que ensina na escola. Você nasce, você cresce, você reproduz, vai trabalhar um pouco para trazer provisão àquilo que você reproduziu ou não, mas depois morre. Então esse é o pensamento comum de um propósito comum. Mas Jesus, ainda assim, mesmo sendo comum, ele quer estar nesse comum. Porque o comum por comum, comum mais comum, o resultado é nada. É o que muitos dizem: poxa, não faz sentido. O resultado é nada. Mas o comum com ele, mesmo sendo comum, vida secular, trabalho, a faculdade, ou seja lá o que for, aí é sobrenatural. Então Jesus, no seu propósito, o mesmo propósito comum, natural, de todos os homens fazem, e que é preciso que você faça, amém? Porque ainda estamos pisando nessa terra. Mas Jesus, nesse propósito, é sobrenatural, porque ele vai dizer: sem Jesus no barco, propósito sem ele, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, aquilo que o Senhor falou lá na beira, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E agora, João, o que acontece? E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes. E rompia-se, olha aí o sobrenatural, rompia-se as redes, versículo 7.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar, e foram e acharam ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Jesus e a Simão: não temas, de agora em diante. Jesus está no comum deles. No comum opera milagres, o sobrenatural acontece, só que nessa conversa, nessa manifestação, nesses sinais, nesses milagres, Jesus agora vai revelar o propósito dele para a vida de Pedro. Pedro, agora você será o pescador de homens. O que isso quer dizer? É o que o apóstolo sempre costuma aqui dizer, né? Você é mais do que isso. Você não nasceu para trabalhar, apenas para trabalhar, pagar contas e depois morrer. É o propósito comum de todos. Mas existe algo além disso, que você precisa saber, que você precisa conhecer, que você precisa buscar, Ezequiel. É algo de Deus para a sua vida que você só encontra em Deus, você não vai encontrar na vida secular, nunca. Então existe algo maior, existe algo eterno que Deus quer para a sua vida. Agora você será pescador de homens. Aí o versículo 11, o que é que eles fazem? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Pastor Israel, então vou deixar minha vida secular, meu trabalho, a faculdade, tudo que eu estava planejando, né, esse propósito de vida que eu penso, né, esse sonho a realizar. Bem, no caso desses discípulos, no caso de Pedro, sim. Mas não precisa ser o seu caso. Ontem eu estava em casa ouvindo o Reginaldo e ele estava testemunhando, ele trabalha no hospital Irmã Dulce. E ele estava testemunhando as maravilhas, o quanto Deus tem usado ele no trabalho, no barco de pesca dele, de peixes comum, e ali ele estava pescando homens para Deus. As pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Amém? Então nisso que você faz, nisso que você anseia, nisso que você deseja, isso em Deus vai se tornar maior do que os comuns fazem. Porque nisso que você está fazendo em Deus será para a glória de Deus. Deus será glorificado, Deus será conhecido, Deus será manifesto através disso que você planeja fazer ou já está fazendo. É algo comum, mas não está sendo feito de forma comum, porque Jesus está presente. É por isso que você vê a mão de Deus, é por isso que você vê os milagres, é por isso que você vê tantos livramentos, é por isso que você vê tanto escape, é por isso que você vê Deus agindo de forma que da forma comum na vida de outros não acontece, porque Jesus está presente, é o seu sinal de que Ele está presente. É por isso que na sua rede você tem testemunhos para contar. Você não precisa ser pastor, um apóstolo, um bispo, alguém consagrado de forma integral para um ministério, não. Mas uma coisa é certa, e isso é para todos, é que para que você cumpra o propósito a ponto de seguir a Jesus, aquele que dirige os passos, de que tem propósito de Deus em seu coração, algumas renúncias sim precisa acontecer. Porque esses mesmos que estão seguindo a Jesus para cumprir um propósito do qual Ele revelou a eles, são os mesmos que Jesus disse: vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo. Agora você vai realizar os meus sonhos, é o meu propósito, são os meus planos, são os meus projetos. E não se preocupe, é o que Ele fala para quem tem essa atitude de renúncia.
Eles imediatamente deixaram tudo para seguir a Jesus, com o propósito do qual Jesus tinha revelado. Olha o que diz Mateus 19, versículo 29. Aqui nós finalizamos. Diga: há recompensas para quem renuncia. Ele vai dizer assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto. E algumas versões diz: nessa vida. Pedro, tu vai estar deixando de jogar a rede para pegar esses peixes, mas se preocupe não, que nessa vida, tu vai receber 100 vezes mais. Nessa vida, vírgula, e herdará a vida. Tem propósito melhor do que esse? Quem está disposto a renunciar pecado, pensamento de desistência, ou até motivações equivocadas, erradas, para cumprir um propósito? Porque se o propósito é para ficar rico, apenas por vanglória, apenas por ostentação, apenas para mostrar o irmãozinho, aí, tá vendo aí, consegui, você não. Então muitas coisas precisam ser renunciadas. Nós precisamos abrir mão para receber o que Deus tem para nos dar. E eu sei que tem gente aqui que precisa renunciar a alguma coisa, largar imediatamente